Olá, amigos, boa noite. Prazer estarmos novamente aqui reunidos. Nós vamos fazer o culto cristão do lar, algo que todas as famílias deveriam fazer para auxiliar o seu equilíbrio, para o contato entre os participantes da família e para iluminar o seu entendimento através do Evangelho de Jesus, explicado por Allan Kardec. Como da outra vez, não vou ler os comentários nesse momento, não é possível fazê-lo, eu vou ler e responder depois. Podemos fazer uma outra live ou debates para desenvolver temas em outros dias. Aconselho vocês, se não pegarem, preparar o copinho d'água para ser fluidificado quando os amigos espirituais da família seus colocarão na água os elementos necessários à sua saúde, à sua paz, ao seu entendimento. Agora no Face e no YouTube. Da outra vez, o Face mostrou umas imagens um pouco distorcidas. Eu até brinquei, disse que estava havendo um trabalho de ectoplasmia, ou seja, aparecendo outras imagens sobre o nosso rosto. Então, vocês podem compartilhar, comentar, houve mais de 2.000 visualizações, e todo domingo, se Deus quiser, eu vou retornar para fazer com vocês o culto. Qualquer pessoa pode participar, independente de sua religião, da sua maneira de pensar. Então, estamos em 2 lugares. No YouTube, que a imagem saiu perfeita, escreve e clica no sininho para participar. No Face, você vai no meu perfil, põe seguir e depois ver primeiro. Como eu disse, o livro que eu estou utilizando é o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu ganhei da minha amiga Beatriz. A dedicatória de Beatriz diz: para Mariluza, minha irmã maior, cujo espírito eu conheço e admiro. Beatriz, São Paulo, Páscoa de 1984. O engraçado nessa história é que a Beatriz não me conhecia. Ela veio me visitar durante a Páscoa, havia um trabalho de pintura mediúnica, da qual ela participou, e o Guinar fez um quadro sobre a morte do Tiradentes, bem grande, e deu de presente a ela. Ora, eu nunca falei para a Beatriz as coisas que eu sabia a seu respeito. Beatriz Mascarenhas, que foi funcionária da Prefeitura de Belo Horizonte, casou-se bem nova, e o seu marido, com 19 anos, veio a falecer vítima da tuberculose. Eles tiveram uma filhinha que ela cuidou, criou com muito carinho, colocando naquela época a menina num colégio americano, coisa rara. Ela queria o melhor para sua filha, depois teve um neto. Eu fui convidada para participar do grupo samaritano, da qual ela participava em Belo Horizonte, e foi minha primeira ida ao estado de Minas para fazer palestra. Eu não disse, mas vou contar agora. Viu, Santuza, prima aí da Beatriz? Viu, amigos outros de Minas ou fora de Minas? Beatriz Mascarenhas era uma menina de 10 anos, no dia do noivado de Marília com Tomás Antônio Gonzaga, na Vila de Nossa Senhora do Pilar dos Nobres de Ouro Preto. E nesse dia,
a menina tocou um piano. Ora, Beatriz, na última existência, era excelente pianista. Era também, tocava órgão, tocava os instrumentos mais modernos, com sintetizadores e tudo, e era uma exímia musicista. Como Beatriz Mascarenhas, a menina de 10 anos, ela também tocava piano. Aliás, nós conhecemos um piano daquela época na casa da Esther Maluf. Quando tivemos lá, o piano tinha mais de 200 anos. Temos fotos, os pés eram de porcelana. Bem, mais tarde, já adulta, quando Dom Pedro I gritou independência ou morte, corroborando a independência do Brasil, já dada pela primeira imperatriz Leopoldina, que era da Áustria, quando ele fez todo o seu périplo para consolidar a independência brasileira, ele esteve em Ouro Preto, conheceu Marília, que já tinha idade, e foi homenageado no Teatro da Ópera, o segundo teatro da ópera da América do Sul, com uma excelente acústica, maravilhoso, onde o grupo Marília de Dirceu do Ballet apresentou em 3 atos a história da Inconfidência Mineira. Gente muito boa que eu conheci e cujo trabalho eu tive a oportunidade de assistir. Voltemos a Beatriz. Quando Dom Pedro I esteve lá, Beatriz era uma maestrina e ela fez uma homenagem ao Teatro da Ópera com músicas para o primeiro imperador do Brasil. O Dom Pedro era muito Dom Juan e ele tentou seduzir a Beatriz. Mas ela, literalmente, usando uma gíria, vamos dizer assim, deu-lhe um chapéu homérico. Só que, com o mesmo nome, Beatriz Mascarenhas, veio ao nosso encontro e, enquanto pudemos, mantivemos uma amizade que muito me honrou. Então, a título de curiosidade, todo mundo vive perguntando onde anda o pessoal da Inconfidência, vocês conhecem hoje Beatriz Mascarenhas, a época da Inconfidência com 10 anos, e agora uma amiga muito querida no plano espiritual. Muito bem, vamos então começar o nosso culto cristão do lar. Nós fazemos sempre uma oração. Hoje, mais do que nunca, porque logo após algumas semanas o eclipse total do Sol, como o Sol é responsável pelos movimentos climáticos da nossa Terra, nós estamos tendo furacões, 3 ao mesmo tempo, que estão atingindo agora os Estados Unidos, é o Irma, o José e a Kátia, né? Eles já passaram pelo México, já passaram pela Cuba, República Dominicana, toda aquela região do Caribe, e já deixaram mortos. E tivemos também eventos climáticos matando muita gente na Índia. Então, vamos aproveitar e orar nesse momento. Jesus, amado Mestre, governador sideral do planeta Terra, como que acalmaste as tempestades e andaste sobre o mar. Olha por todos aqueles que estão nesse momento, passando pelo temor e pela influência da natureza em aparente desvario. Auxilia os seus governantes, auxilia a sua população e pede aos elementais que aplaquem toda a destruição que ocorreu e está ocorrendo, furacões,
através dos tornados, através desta aparente desorganização da natureza. Ampara todos os lares do mundo, todas as pessoas que nos ouvem e aquelas que não temos contato. Uma grande família universal do infinito e a grande família humana do planetinha Terra. Nós, nesse momento, agradecemos a possibilidade de estarmos aqui nesse momento. E vamos nos unindo através da oração, do amor, do entendimento e da compaixão a todos que vivenciam a oportunidade de aprender na Terra, sejam encarnados ou desencarnados. E que o Senhor e os seus veneráveis mensageiros celestiais nos auxiliem a fazer o nosso melhor a cada momento. Obrigada. Muito bem. Espero que vocês estejam em sintonia. Vamos sortear o trecho do Evangelho e vamos ver o que vai ficar reservado aos nossos comentários na noite deste domingo. Próximo já, quase da primavera, né? Vamos lá. Página 68, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Necessidade da encarnação. A instrução dos espíritos sobre os limites também da encarnação, sobre os laços de família. E o assunto é muito momentoso. Jesus já dizia, na sua época, que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. E nessa parte que Jesus fala, ele tinha vindo para o lado de Cesareia, de Filipe, um dos discípulos dele, que inclusive tinha a mediunidade de bicorporeidade de transporte. Ele, como Jesus, ele estava num lugar e, de repente, podia aparecer em outro. Era uma mediunidade muito rara. E eles disse, que dizem os homens que eu sou? Quem eu sou? Quem é o filho do homem, né? Quem dizem eles? E eles responderam, alguns dizem que sois João Batista, outros que sois Elias, que, por sinal, João Batista era Elias reencarnado. Outros que Jeremias ou algum dos outros profetas. Jesus, então, lhes disse, e vós outros, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, disse, vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Essa parte está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Vejam que nessa época, Herodes e os fariseus já estavam tentando envolver Jesus de alguma forma para condená-lo à morte. Na época, ele estava, então, se revelando aos discípulos e falando as coisas relacionadas não apenas àquilo que ele iria passar, mas também à preparação dos discípulos para o evento da Boa Nova. Olha que isso é muito importante. Então, na época, se usava a palavra ressurreição, que tinha o significado de encarnação, de vidas sucessivas, coisas que outras civilizações antes de Jesus
já haviam revelado como conhecimento para a humanidade. Portanto, não era uma novidade. E depois de um conselho, eles modificaram todas as vezes que se falava de ressurreição, no sentido de reencarnação, foi modificado o significado utilizado então. Vamos ver sobre a necessidade da encarnação, a página 68 desse capítulo, que se refere a esse trecho do Evangelho. A pergunta número 25, feita por Allan Kardec. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Muito importante essa pergunta, já que a maioria das pessoas dizem: encarnação é karma, eu vim pagar as minhas dívidas. Vamos ver o que os espíritos dizem. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente todos os seus filhos. E é por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência. Toda preferência seria uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que terão de fazer do seu livre-arbítrio. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente, os seus primeiros degraus de iniciação. Gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. O foi feito por São Luís, em Paris, em 1859. Aquele homem que marcou, quando encarnado, a grande perda da luta das cruzadas em Tanis. Um verdadeiro santo, assim considerado por todos aqueles que conviveram com ele durante a sua estadia, em que depois ele foi canonizado como São Luís. Tem uma outra nota aqui. Uma comparação vulgar para compreender melhor essa diferença. A gente não alcança os graus da ciência, senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim. Missão. O estudante laborioso abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes.
Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre com o homem sobre a face da terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral mente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o seu objetivo, é um castigo, pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir as suas diferenças em esferas diferentes? Não, só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem mais civilizado, os degraus que são chamados a vencer. Então, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em eternidade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, os espíritos, encontrando-se de novo em contato, ocasião de reparar os seus erros recíprocos em razão das suas relações anteriores. Ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual, apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Veja que o comentário da nota já é de Allan Kardec. E é muito importante a maneira como ele termina, falando em solidariedade, fraternidade, igualdade, depois de ter falado da liberdade do livre-arbítrio. Isso porque Kardec era um espírito de escola que vinha ajudar a humanidade a levantar a bandeira da sua época, a bandeira da igualdade, liberdade e fraternidade. É muito importante que a gente medite na encarnação, e somente a lei da reencarnação explicaria tantas disparidades ao longo das diversas e inúmeras culturas as quais nós já podemos estudar, embora tenham havido outras civilizações anteriores que conhecemos, pelo tempo em que o homem apareceu na face da Terra e que também utilizou-se da encarnação para seu progresso. Tanto isso é verdade que nós consideramos que estamos no século XXI, um século em que a civilização progrediu tanto, a ponto da gente estar conversando através das distâncias,
nos meios de comunicação, nos oferecidos pela tecnologia da internet. Veja como isto é importante. Mas, ainda que a nossa tecnologia, aquela que conhecemos, e aquelas outras que já alcançamos, mas ainda não conhecemos, e que podem prover energia e alimentação para todos os seres da face da Terra, através do quantum de Einstein ou do protocolo de Toro, todas essas conquistas tecnológicas ainda não nos fizeram atingir um conhecimento e uma atuação espiritual mais elevada. Vejam que desde a época de Confúcio, numa encarnação de mais de 5.000 anos passados, dentro da sua enorme sabedoria, ele que foi protegido pela dinastia Lu, dos quais um dos membros desenham através das nossas mãos Luxim, e que foi depois o sacerdote Iuá, pai da Tii, né? Na 18ª dinastia, Tii, que foi mãe de Akenaton, que acreditava num Deus único, Ra. Akenaton, que construiu Teleramarna, e que inspirou Juscelino Kubitschek, um dos inconfidentes da sua época do Egito Antigo, a construir Brasília. Quando Niemeyer e Lúcio Costa fizeram o planejamento arquitetônico da cidade, dizem que parecia um avião, mas, na verdade, foi uma visão de uma ibis do Egito, planando e depois abrindo as asas e pousando aos pés da cama de Lúcio Costa, que foi nosso diretor na escola da FAAP, no curso de desenho que nós fazíamos de 1960 a 1963. Então, vejam bem, Confúcio dizia que nós devíamos fazer a outrem o que queremos que nos façam, e não fazermos a outrem o que não queremos que nos façam. Então, só essa lei sábia, simples, tá, inteligente, ética e moral, se nós tivéssemos aprendido com um grande salto evolutivo, teríamos feito em apenas uma encarnação. Mas, infelizmente, temos que ter muitas encarnações para desenvolver o nosso lado intelectual de conhecimento. Numa, avançamos no conhecimento das línguas, na outra, no conhecimento da filosofia, das ciências matemáticas, da sociologia, de todos os campos da evolução, e hoje em dia a tecnologia está crescendo de uma forma muito ampla. E nós não podemos, numa única existência, assabancar todo esse conhecimento intelectual e tecnológico. Ao mesmo tempo, a praticidade da utilização desse conhecimento nas práticas da medicina, que está cada vez mais evoluída, e nós precisamos saudar milhares de criaturas que são verdadeiros mártires para trazer esse conhecimento e, através do conhecimento, a melhoria no nível de vida das civilizações, das populações do mundo inteiro. As leis humanas, as constituições,
dos vários países, a parte bélica e toda uma série de avaliações na parte ética e moral. Às vezes, uma vida, nós passamos décadas só para aprender uma coisa que não aprendemos antes. Humildade, que nós falamos a semana passada, ou aprendermos qual é a dinâmica do orgulho como satisfação de conquista e não um defeito, ou nos livrarmos da vaidade excessiva, ou mesmo de um egoísmo danoso, embora tenhamos que nos amar primeiro, para depois amarmos o próximo como a nós mesmos. Vejam que importante que é a encarnação, os laços familiares, que é uma das facetas que as filosofias que pretendem destruir todas as conquistas das diversas civilizações pretendem destruir, porque destruindo a família, eles escravizam populações inteiras e modificam todos os seus valores éticos e morais. Então, vamos meditar o que estamos fazendo na presente encarnação, que é transitória, que passa tão rápido e que nós estamos verificando que gerou tanto desencanto e insegurança no final do milênio e início deste, que criou momentos de profunda arbitrariedade na individualidade ou na ação de grupos perniciosos que tentam a escravização do homem, esquecidos da transitoriedade da própria encarnação. Quando Kardec, no seu Obras Póstumas, aprendamos que só teremos igualdade e liberdade se a fraternidade vier primeiro. O tempo é aquilo que domina todas as vidas. Ela ultrapassa o valor dos grandes movimentos, como as pirâmides, como as vidas gloriosas de tanta gente maravilhosa. E que eu quero saudar agora a nossa independência, a época do Império, na figura da Nefertiti, nora da Tii, reencarnada como Leopoldina, ainda com os mesmos ideais, casada com D. Pedro I, mãe de D. Pedro II, que foi o único bom governante que nós tivemos ao longo da nossa existência. E falo da pátria do Brasil. E foi a avó de Isabel, a Redentora, que deu a abolição da escravatura. Então, saudando Leopoldina, eu saúdo a encarnação em terras brasileiras mais uma vez, abraçando a todos aqueles que foram, são e serão nossos amigos e os mesmos idealistas nossos na destinação da nossa pátria, de outras pátrias maravilhosas que o mundo tem, e do planetinha azul e pequenininho, a que chamamos Terra, ainda que 2/3 dela
sejam de água. E vamos orar mais uma vez. Deus, sabedoria suprema do universo, Criador de tudo que existe, dentro da sua sabedoria, uma única mônada, nós te saudamos pedindo que o teu reinado se faça em toda parte. Saudamos o teu Filho muito amado, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva, e é o único caminho, até a ti. Saudamos a possibilidade da vida terrena e a grandiosidade da vida espiritual. Saudamos a todos aqueles que agora encarnados vivenciam as suas experiências e os roteiros que lhes foram traçados. Haja muitas alegrias em todo o percurso e muitas conquistas milenares com a sabedoria em nossos corações. Vamos beber a água e a saúde do Brasil, do mundo e nossa.